A verdade, quando não nos salva, nos condena. Quando não nos santifica, nos endurece. Toda a verdade bíblica objetiva nossa salvação, é claro, nossa santificação. Esse é o propósito. Mas quando você endurece seu coração, essas verdades, em vez de cooperarem para lhe salvarem, elas vão cooperar para a sua perdição, para a sua condenação. Em vez de lhe santificarem, elas vão endurecer você. E é possível um líder da igreja, seja um líder voluntário ou mesmo um pastor, é possível que em vez de santificados pelas verdades que conhecemos, nós estejamos sendo endurecidos por elas. É possível que em vez de salvos por essas verdades que conhecemos, por elas nós estejamos sendo condenados. Por isso que eu digo para vocês, é um privilégio ser líder da igreja, além de uma responsabilidade. E normalmente quando a gente pensa na responsabilidade, nós estamos pensando nos outros, mas eu acrescento agora a palavra perigo, pensando em mim, pensando em você. Porque como já disse, a gente pode estar perto do altar, mas ainda assim a gente está longe de Deus. Vocês certamente já ouviram isso, assim como o sol derrete a cera, endurece o barro. O mesmo sol que alimenta, fortalece, nutre uma planta que está viva, ele queima, seca a planta que está morta. O sol é o mesmo, a verdade é a mesma, mas o resultado final depende da nossa reação diante da verdade, que pode nos salvar ou nos condenar, pode nos santificar ou nos endurecer. Eu me lembro uma vez, fui ao sul de Minas, pregar num congresso de jovens. E aí na hora do almoço, isso foi o Marcelo que me contou no sábado à tarde. Ele disse que na hora do almoço, um rapaz se aproximou dele. E disse: pastor, olha, prazer conhecer o senhor, conhecer o pastor Gilson. E olha, a sua palestra foi ótima. Eu me encantei, os conselhos foram muito bons, muito sábios. E o sermão do pastor também me alimentou espiritualmente, foi uma bênção. E o Marcelo disse: olha, mas que bom que você gostou da nossa participação aí, que foi bom para o seu crescimento espiritual. Mas aí o rapaz acrescentou uma coisa. Ele disse assim: pastor, é uma pena que o congresso acaba amanhã e a gente volta para a nossa rotina e não muda nada, não é? E o Marcelo disse: mas como assim? Você quer dizer o quê? Ele disse: pastor, a gente é laodiceano, o senhor sabe. Então é assim, a gente participa do congresso, se emociona, atende o apelo, mas aí, pastor, a gente volta para a vidinha da gente, não é? Não muda nada. Que triste isso, não é? Além de triste, uma ideia equivocada. Sabe por quê? Porque sempre muda, se não para melhor, para pior. Cada vez que nós ouvimos as verdades bíblicas, elas estão nos salvando ou nos condenando. Elas estão nos santificando ou nos endurecendo. Você compreende? Você participa de um programa como esse, você para, ouve a palavra de Deus, você ora, quando termina o culto, você está mais perto ou mais longe de Deus? Tudo depende da sua reação, da minha reação, diante das verdades que nós conhecemos. Lembre-se disso, as verdades nos salvam ou nos condenam, nos santificam ou nos endurecem. Todos nós lutamos contra a nossa própria natureza, que tende à incredulidade. É por isso que nós todos, irmãos, precisamos nos jogar nos braços de Deus todos os dias. A gente precisa clamar a Ele que tenha misericórdia de nós e renove todos os dias a nossa conversão. E você me dirá: pastor, o que eu preciso fazer então para resolver isso? Eu vou citar um verso para vocês que eu gosto muito. Está aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 28. Escrevendo à igreja, João diz assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda.
Uai, seu app de vídeos curtos.